Olá, eu sou a Letícia, tenho 23 anos, sou manauara, sou uma designer apaixonada por cultura. Atuo como UX UI designer há cerca de 2 anos, desde que eu ingressei no programa Apple Developer Academy, e hoje eu trouxe um projeto do qual eu me orgulho bastante, humildemente, que se chama CareBeep. Ele consiste em um aplicativo mobile que foi desenvolvido em apenas 33 dias, através da metodologia Challenge-Based Learning, e no qual eu atuei ao lado de 3 devs incríveis. E nós partimos do pressuposto de que nós quatro, gostaríamos de trabalhar com um tema em comum: acessibilidade. Só que acessibilidade é um tema muito amplo. E para funilar, delimitar melhor a nossa pesquisa, nós construímos algumas guiding questions, que nortearam a nossa pesquisa DESC inicialmente. A partir dela, nós concluímos que mais de 18 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência, sejam elas visuais, físicas, auditivas, mentais, e a inclusão e suporte para esse público são bastante escassas. Agora, imaginemos para aquelas pessoas que adquirem uma deficiência de uma forma repentina, seja num acidente de trabalho, numa violência, em um trauma, por sequela de alguma doença. A rotina dessa pessoa passa por inúmeras mudanças, que incluem desde limitações como se vestir, cozinhar, se alimentar, atividades que afetam a autonomia e, consequentemente, a autoestima dessa pessoa. E junto dela, também existe uma família tentando reorganizar essa vida, o que virou a chave da nossa análise de fato. E a partir disso, ficou muito claro que trabalhar com adaptação pós-trauma poderia ter um impacto muito positivo na vida dessas pessoas. E era ali que a acessibilidade virava a chave e deixava de ser um recurso de usabilidade de um aplicativo, por exemplo, mas também poderia impactar na reconstrução da autonomia de alguém, que é uma questão muito mais profunda e complexa. E a partir disso, nós chegamos à nossa questão norteadora: como contribuir para a retomada da autonomia de pessoas com deficiência motora adquirida durante o processo de reabilitação. Com essa pergunta bem definida, nós partimos para entender de uma forma mais aprofundada a realidade dessas pessoas. Além de uma desk bem extensa, inclusive, nós buscamos depoimentos, relatos em artigos e entrevistas para entender melhor como funciona a adaptação de uma pessoa após adquirir uma deficiência. Porém, nós sabemos que nada substitui o contato direto com quem vive essa realidade, Nós conduzimos entrevistas em profundidade com pessoas que adquiriram já na vida adulta. E, a partir desses relatos, 2 foram bem interessantes, que são da Cláudia e do Edu. A Cláudia em processo de adaptação pós-AVC e o Edu já adaptado após um acidente automobilístico. E cada uma dessas entrevistas, apesar de conterem trajetórias bem distintas, elas revelam padrões muito importantes, que é a questão da autonomia, que precisa ser reconstruída aos poucos, independente do caso. O impacto sobre os cuidadores é enorme, independente de quem seja, tanto física quanto emocionalmente. A rotina muda completamente para quem convive ali com aquela pessoa. E o ambiente doméstico se torna o principal espaço de adaptação. Ele exige uma reorganização constante. E apesar de ajudar, a gente não tem uma tecnologia atual que atenda realmente às necessidades desse público. Cruzando todas essas informações, nós estruturamos os mapas de empatia para organizar as dores, as motivações, inspirações, as expectativas desse público, e esses mapas foram a base para a criação das nossas personas, garantindo que cada decisão representasse justamente uma necessidade real, e não somente suposições. E algo muito interessante que surgiu dessas análises foram os papéis de gênero, que influenciam diretamente a dinâmica entre as pessoas em reabilitação e os seus cuidadores. E em vários momentos nós percebemos alguns padrões, como as mulheres assumindo uma grande parte da carga de cuidado, seja ela física, emocional, principalmente doméstica, as expectativas sociais que recaem sobre mães, filhas, esposas, os homens que possuem uma maior resistência para pedir ajuda quando necessário, e a forma como essas construções
acabam moldando esse processo de reabilitação na rotina familiar. E essa camada social, ela foi muito interessante para que nós entendêssemos que o produto não dialoga somente com a limitação motora, mas também com relações humanas muito mais complexas. Nós também buscamos entender como o ecossistema atual de soluções digitais para pessoas com deficiência está se comportando, né, digamos assim, para identificar lacunas e oportunidades onde a nossa equipe pudesse atuar. E também fizemos um mapeamento de recursos, dispositivos, funcionalidades nativas do ecossistema Apple. E esse levantamento foi muito interessante, tanto para compreender onde o mercado ainda falha, né, especialmente no quesito acessibilidade, quanto para aproveitar o máximo que o ecossistema Apple já oferece, de maneira a encurtar o nosso tempo de desenvolvimento e também garantir uma maior consistência técnica do nosso produto. A partir daí, nós seguimos para a construção do nosso MVP, aplicando a ferramenta não é, faz, não faz, e estabelecemos também 3 objetivos: estabelecer uma comunicação rápida e objetiva entre PCD e cuidador, auxiliar o PCD em tarefas do cotidiano e possuir recursos de acessibilidade. Com essa direção bem definida, nós avançamos para um brainstorm de features, reunindo todas as funcionalidades que poderiam atender às necessidades das pessoas que nós construímos, e identificando exatamente quem seria beneficiado por cada uma delas. E a partir daí, nós passamos a analisar cada funcionalidade com mais rigor, através da matriz de nível de confiança de negócio versus nível de confiança técnico, e também a partir da matriz de valor versus esforço. Esse processo permitiu que nós priorizássemos o que realmente faria diferença no nosso MVP e, em seguida, possibilitou que nós estruturássemos as nossas ondas, organizando toda a evolução do produto em etapas progressivas e também considerando um prazo curto, de 33 dias, definindo uma meta bem clara e também realista para a nossa entrega, que seria a onda 8, que concentra o conjunto mínimo de funcionalidades capazes de entregar um valor para os públicos que nós estamos mirando. Com a solução já priorizada, nós partimos para a construção da arquitetura e também do user flow, sempre com o objetivo de garantir uma experiência mais enxuta, fluida e fácil de aprender, e essa estrutura foi bastante essencial para nós visualizarmos o funcionamento geral do aplicativo e também antecipar possíveis pontos de atrito, já nessas fases iniciais, Na sequência, utilizamos o Crazy 8 para gerar protótipos de baixa fidelidade ali no papel mesmo, e essa etapa foi muito interessante porque foi um momento onde tanto eu como designer tive contato com as meninas de desenvolvimento e nós pudemos trocar figurinhas sobre tecnologias, formas diferentes de pensar o fluxo, e isso acabou agregando bastante também no nosso processo. Essa etapa, a partir dela nós selecionamos algumas telas que são as mais promissoras e seguimos para a tradução delas no Figma, onde eu refinei a estrutura, a navegação e também a hierarquia visual, e com um fluxo mais estruturado, nós partimos para os testes de guerrilha para validar se as pessoas compreendiam as ações, entendiam caminhos das tarefas, se sentiam confortáveis com a simplicidade do aplicativo, e esses testes deram a base para pequenos ajustes que nós fomos aprimorando realmente no aplicativo e avançando para a parte estética. Com o fluxo validado, seguimos para a identidade do app. Começamos pelo brainstorm do name, que foi também em conjunto com as meninas de desenvolvimento. Depois de algumas rodadas, definimos o Care Beep, que sintetiza cuidado, alerta e também comunicação direta. Construí uma nuvem de palavras para consolidar os atributos principais da nossa marca. Desenvolvi moodboards, tanto para orientar a estética do aplicativo quanto a marca propriamente dita, o ícone. E, após alguns testes, refinamentos, chegamos à nossa versão final, e a marca do Care Beep foi concebida para representar os 3 pilares que nós fomos identificando ao longo do nosso processo: a comunicação, a conexão e a acessibilidade. Junto dela, foi construído também o Style Guide do aplicativo, que possibilitou a implementação dos protótipos de média e alta fidelidade, e a paleta de cores foi construída para ser moderna e inclusiva,
ao mesmo tempo, da mesma medida, né? Trabalhamos com alto contraste, permitindo uma experiência mais confortável para usuários com baixa visão, tanto em Light Mode quanto em Dark Mode. Na construção da interface, nós aplicamos a tipografia SF Pro Rounded, que reflete tanto a suavidade da marca, mas ao mesmo tempo facilita o uso dos recursos nativos de acessibilidade da Apple, como o Dynamic Type e o VoiceOver. A iconografia também segue o mesmo princípio, então nós utilizamos 100% a biblioteca SF Symbols, que é a biblioteca oficial da Apple, garantindo consistência, mas também uma adaptação automática desses recursos, né, como pesos de traço, tamanhos de texto. E, por fim, os botões, que foram desenhados de uma forma mais robusta, ampla e até mesmo arredondada, de maneira a facilitar o toque e reduzir o esforço motor, que é algo, claro, primordial para pessoas com mobilidade reduzida. Então, cada escolha visual foi guiada por acessibilidade, clareza e principalmente pensando no conforto de quem vai utilizá-lo, sem perder a leveza e as características da marca. Falando sobre o aplicativo, propriamente dito, ele foi pensado especialmente para o uso no ambiente doméstico, então o usuário informa seu nome, conecta através de um código de pareamento com o seu cuidador para estabelecer essa conexão. Depois de estabelecida, esse usuário pode informar em qual cômodo está e com o que precisa de ajuda e enviar um chamado. Já para o cuidador, ao receber esse chamado, ele pode retornar um feedback para o seu reabilitado, né? Se ele já está a caminho ou se vai precisar de um tempinho a mais. E assim que a solicitação é feita, nós temos essa conexão estabelecida. O Care está disponível atualmente nos idiomas inglês e português e foi desenvolvido realmente com o intuito de atingir o conceito de acessibilidade. Nós implementamos o VoiceOver, Dark Mode, uma paleta de alto contraste para facilitar o uso de pessoas com condições de visão especial, como já foi salientado, e com uma versão estável do nosso MVP, nós disponibilizamos o aplicativo no Test Flight e também posteriormente na App Store, para a qual eu desenvolvi também o material promocional. Depois da publicação, nós exibimos o nosso produto em uma feira de aplicativos que foi realizada dentro da Academy e foi muito importante para nós colhermos feedbacks do público externo, que serviram para realmente aprimorar o nosso produto. E no caso do Care, além de mostrar pontos de melhoria, cada retorno foi muito interessante, porque eles reforçaram que o aplicativo pode ter um impacto não só em situações de cuidado com pessoas com deficiência, mas também com pessoas idosas, pacientes em reabilitação, crianças com necessidades especiais. E a versão disponível na loja já vem passando por algumas atualizações ao longo desse último ano, né? O Care ele já está com mais ou menos 1 ano de existência e nós aprimoramos ele ao longo desse último ano, tanto no que diz respeito à conexão, quanto à experiência, à responsividade do aplicativo. Nós pretendemos também futuramente desenvolver versão para o WatchOS e ele é um case muito importante para mim, porque todo aprendizado que eu vou adquirindo, eu acabo aplicando nesse projeto. E além de ser super importante, ele serve como uma cobaia realmente, né? E o Care na minha trajetória, de uma forma bem mais específica, me ensinou muito sobre empatia, foco no usuário e negociação com o time de desenvolvimento. Mergulhar nesse projeto foi muito importante no processo da empatia, porque me colocou em contato com um público que eu respeito, mas com o qual eu nunca tinha tido um contato muito próximo. Então, ouvir as histórias, entender as rotinas, enxergar as fragilidades, mudou completamente a forma como eu penso como ser humano, mas também como designer. E eu também precisei priorizar o essencial nesse aplicativo, tanto pelo tempo quanto pela proposta. Então, é um aplicativo sem excessos, sem firulas, focado num propósito específico, e foi um exercício constante de cortar o que era bonito, o que era legal, para manter só o que era realmente útil. E também um dos meus maiores aprendizados de longe, que é negociar com o time de desenvolvimento. Então, abrir mão de algumas ideias que eu amava, era apaixonada, só para viabilizar outras que faziam muito mais sentido naquele momento, foi realmente uma grande guinada para mim.
encontrar um equilíbrio entre o desejo de inovar, a realidade técnica, foi realmente um ponto de crescimento sem igual. É claro que, assim, olhando para trás, eu também penso em como algumas coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente. Mas, pensando em tudo, se nós tivéssemos, por exemplo, a experiência em Scrum que nós temos hoje, provavelmente o aplicativo teria sido mais robusto desde a primeira versão. Nós passamos por vários nãos dos avaliadores da App Store desde a primeira submissão. E isso, ao invés de desmotivar, acabou motivando a aprimorar cada vez mais o produto. E eu enxergo muito desse processo de evolução do Kerbip também refletido na minha própria evolução como designer. Então, se no início eu entregava um protótipo bem básico, digamos assim, com vários atritos no handoff, nós tínhamos uma comunicação bem quebrada, precisávamos de vários momentos ali para alinhar realmente o que precisava ser feito. Hoje em dia nós já temos um fluxo bem mais sólido, o meu handoff ficou muito mais consistente, a maneira de trabalhar, até mesmo componentização, ficou mais completa, mais fácil de entender. Os protótipos navegáveis também foram aprimorados, então é realmente um exercício constante de colocar o meu aprendizado em prática nesse projeto. A minha forma de documentar também amadureceu assim absurdamente. A comunicação com as meninas do time, que já era boa, se tornou muito mais fluida, muito mais colaborativa. E parando para pensar, o Kerbip me fez crescer não só como designer, mas como pessoa mesmo. E mesmo hoje, depois de tantas versões, rejeições, críticas, feedbacks, aprendizados acima de tudo, eu sinto que nós estamos só no começo desse projeto. E ele é um projeto que me dá muito orgulho porque ele continua vivo. Ele não morreu depois dos 33 dias. Ele continua vivo, continua sendo alimentado e continua evoluindo junto com a gente. Quanto mais nós evoluímos nas nossas skills, nos nossos processos, nós também aplicamos nele. Então, é muito gratificante. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem até aqui, por darem esse espaço para que eu compartilhe um pedacinho tão importante da minha trajetória. Espero que nós tenhamos a oportunidade de nos conhecermos e até lá!